A Rede Nossa São Paulo realizou uma pesquisa sobre mobilidade na cidade de São Paulo. A repórter Elis Marina traz mais informações. Exatamente, Carol. E para saber os hábitos da população que vive em São Paulo com relação ao deslocamento, eu converso a partir de agora com Igor Pantoja, que é assessor de mobilização da Rede Nossa São Paulo. Muito obrigada pela participação. Obrigado a vocês pelo convite. Como que a pandemia impactou com relação à mobilidade urbana na cidade? Esse ano a gente teve um incremento bastante significativo da mobilidade a pé. Então, mesmo com o processo de abertura econômica, né, de retomada das atividades já agora nesse ano, a pesquisa foi feita em agosto, então mostra que a população tem consumido muito nos seus bairros, né? Tem valorizado esse tipo de hábito. Isso a gente também já tinha identificado numa outra pesquisa com a temática do emprego e renda. Então, esse aumento da mobilidade a pé também pode significar isso, né? De que as pessoas estão tendo mais atividades perto de casa do que tinham por hábito antes da pandemia. A gente precisa ver se isso se confirma depois, talvez na próxima pesquisa, na próxima rodada, ainda que menor, mas no transporte individual, do uso do carro, são um pouco das tendências aí que a gente teve nesse período. Entre as pessoas que disseram que reduziram o uso do automóvel, né, já nesse último período, agora em agosto, 35% dessas pessoas dizem que usam menos o carro por conta do preço da gasolina. Então, né, é o principal motivo, na verdade, que faz a população deixar de usar o carro nesse momento. E com relação ao tempo de deslocamento, quais foram as constatações? O tempo médio de deslocamento ainda é bastante elevado, ainda está em torno de 1 hora e 24 minutos, né, nesse ano de 2021. No ano passado era 1 hora e 37, e em 2019, pré-pandemia, né, portanto, 1 hora e 47. Então, apesar de ter uma tendência de queda, né, da gente estar vendo, é uma queda principalmente no contexto da pandemia, mas ainda é bastante elevado, porque 65% das pessoas dizem que gastam ainda mais de 1 hora a 1 hora e meia por dia no deslocamento para sua atividade principal. Então, o tempo de espera nos pontos de ônibus também ainda é elevado, em torno aí de 20 minutos. Então, tem ainda questões mesmo relacionadas ao transporte, né, a melhoria do transporte coletivo. O transporte de bicicleta também foi citado? A bicicleta é usada pelo menos de vez em quando por cerca de 12% da população, né? Entre quem não usa a bicicleta, a gente destaca que a resposta mais comum, né, quando perguntado o que faria você utilizar mais a bicicleta, é o medo de assaltos, roubos, seguido pela segurança ao compartilhar as vias com os carros, então medo de acidentes, né? E também a questão de que se houvesse melhor sinalização das ruas e mais ciclovias, provavelmente elas utilizariam mais esse meio de transporte, né? Que é bom para a saúde, bom para o meio ambiente. Então, claro que, né, a pessoa que mora no extremo da zona leste ou da zona sul e vai para o centro trabalhar, isso é difícil. Mas se a gente conseguir, né, tentar também melhorar o planejamento da cidade para que ela tenha mais oportunidades de emprego, de educação próximo à sua casa, obviamente se incrementaria muito a quantidade de pessoas que andam em bicicleta, por exemplo. O que se torna mais urgente, mais premente com relação aos resultados dessa pesquisa? A gente está num momento de crise, né, em relação ao transporte coletivo bastante grande, né, por conta da diminuição da demanda, né, o poder público, a prefeitura tem complementado esse valor que paga às empresas, né, tentando aí reaver a média de lucro das empresas. Então, a gente sabe que é bastante complicado esse momento do transporte público na cidade de São Paulo. Em relação, por exemplo, ao transporte a pé, que é o que essa pesquisa mostra que subiu, né, bastante o percentual de pessoas que realizam a sua atividade principal utilizando o transporte a pé, tem uma série de ações que são muito mais baratas, inclusive, do que o transporte coletivo e que tem um grande impacto na vida das pessoas, né, nas suas regiões onde elas moram, né, facilitando, por exemplo, travessias, aumentando o tempo de travessia, por exemplo, para a população idosa ou com alguma deficiência, você também ampliando calçadas, uma série de ações
para o pedestre que são muito pouco pensadas, muito pouco visibilizadas, e que eu acho que esse dado de que 57% das pessoas utilizam o transporte a pé para sua principal atividade deveria ser um chamado também para o poder público valorizar o pedestre. E lembramos que essa pesquisa sobre mobilidade urbana está acessível no site da Rede Nossa São Paulo, para que você tenha as informações mais detalhadas. Muito obrigada, Igor Pantoja, pela participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima, então. E voltamos com você, Carol.